Então, hoje é a última aula que eu vou falar de modelos e completando com um modelo aberto europeu e um modelo proprietário. Antes de falar do modelo aberto, eu vou mencionar um projeto não, uma iniciativa que tem, que é chamada AI for Good, que tem a ver com as coisas que eu vou falar sobre o Brasil. Isso aqui são as referências e tal. Então, esse AI for Good é alguma coisa que, uma organização, né, que foi estabelecida já há algum tempo pela ITU. Eu achei esse troço um pouco estranho, porque ITU é o organismo que se preocupa com televisão, rádio, essas coisas, né? No entanto, foram eles que criaram essa iniciativa de IA em parceria com o governo suíço, né? Então, o propósito do IA for Good, dessa iniciativa, né, usar a IA para bem comum, né? Então, o Buda aqui, na verdade, seria um bem comum. E inventar, patrocinar standards. A ITU é basicamente uma entidade que cria standards para telecomunicação, né? E fomentar parcerias entre os membros dessa iniciativa. Esse pessoal, todo ano faz uma reunião em lugares horríveis, como a Genebra. Esse ano foi em julho, no comecinho de julho, lá em Genebra. E durante essa conferência, os suíços anunciaram a LLM aberta deles. Então, estou comentando sobre isso já foi muito simplesmente porque o Apertus foi lançado lá. Então, vamos falar do Abertus. Abertus é aberto em latim, né? Então, não é de se espantar que eles fossem inventar uma LLM com um nome latino. Ela foi lançada semana passada, dia 2 de setembro, é uma coisa bastante recente. Então, a ideia desse aberto é ser uma LLM totalmente aberta, é, criada de forma bastante transparente e multilíngua. Eles lançaram, na verdade, dois modelos básicos, um pequeno de 8 bilhões e um de 70 bilhões, e os modelos correspondentes pós-treinados para seguir instruções. Essa iniciativa do Apertos é basicamente de duas instituições de ensino suíças, o EPFL e o ETH de Zurique. São duas instituições excelentes. O ETH de Zurique é uma das melhores universidades do mundo, pau a pau com as melhores universidades inglesas ou americanas. E o Centro Suíço de Supercomputação. Bom, essa ideia de fazer uma LLM aberta não é novidade, né? As da Llama são abertas, da OpenAI, aquela série desculpa, da Meta, aquela série do Llama sempre foi aberta, ou do DeepSeek, os modelos são abertos, o do Alibaba, alguns modelos são abertos, outros não. Nessa onda, a OpenAI lançou dois modelos abertos recentemente, é, GPT ou PSS, uma coisa assim, né? Bom, a novidade é que essa Apertos, ela pertence a uma outra classe de LLMs abertas, que não são só os pesos que você pode baixar, mas, na verdade, você pode baixar tudo. Os pesos, os dados de treinamento, um pipeline usado para treinar a LLM. Então, a gente poderia, em princípio, reproduzir a construção da Apertus inteiramente usando os dados que eles disponibilizam. Então, isso é uma coisa interessante, que é a primeira que eu falo aqui, que é realmente totalmente aberta. Outra questão interessante é que eles dizem que treinaram esse Apertus em um pouco mais de 1.800 línguas. Eu, para ser franco, não consigo imaginar 1.800 línguas. Devem ser línguas, dialetos, variantes e por aí afora, né? Isso devem ser todas as línguas que são faladas no mundo. Não, não sei a lista.
E os dados de treinamento têm majoritariamente em inglês, como sempre, né? Mas 40% dos dados de treinamento são dessas outras línguas. Bom, além disso, ele foi treinado também para gerar código e resolver questões de matemática. Tudo isso junto dá mais ou menos 15 trilhões de tokens. Isso é metade do que a Meta usa para treinar o Llama 4. 15 trilhões é mais ou menos a mesma coisa que o Alibaba usou para treinar o Gwen 2.5, mas é menos do que essas LLMs mais recentes, bem menos. Dizem eles que são high quality tokens. O que eles querem dizer com isso? Eles pegaram essa maçaroca de dados e deduplicaram, enfim, jogaram fora dados que são tóxicos, né? São dados que não deveriam ser incluídos na massa de teste. Então, high quality é algum termo que volta e meia aparece nos relatórios técnicos dessas LLMs, mas é uma coisa um pouco mal definida. Outra questão interessante é que no relatório do Abertus, no relatório do Abertus, essa primeira referência aqui, a segunda referência é um resuminho de uma página do que é o projeto, e no Hugging Face aqui você tem um Abertus inteiro e mais essas referências deles. Então, nesse relatório técnico, eles comentam que eles usaram mais ou menos 6 milhões de horas de GPU nas placas gráficas, né? E essas 6 milhões de horas foram rodadas no OPS. O OPS é o nome não por acaso, né? O nome do supercomputador aqui do Centro Suíço. E durante o treinamento do Aperto, eles dedicaram 150, não, 1.500 GPUs para o treinamento, 1.500 H200, NVIDIA H200, para fazer o treinamento. Então, é um considerável número de horas de GPU. Se vocês fizerem a mesma conta que o pessoal da DeepSeek usou, isso seria multiplicar por US$ 2 por hora, daria 12 milhões de dólares de GPU para treinar o Aperto. Lembra que o DeepSeek V3 foi treinado e eles dizem lá que gastaram 5 milhões e meio de dólares. Então, isso aqui custou o dobro, um pouco mais do dobro, para ser treinado do que custou o DeepSeek V3, a versão inicial do DeepSeek V3 para ser treinado. Bom, aí, já que é uma LLM nova, eu não conheço, nunca tinha, claro que eu nunca tinha usado, né? Foi lançado semana passada. Então vamos fazer o teste de São Tomé. Pegar aquelas perguntas que eu usei na primeira aula e ver o que ele me responde. Então fui lá e coloquei onde é que Dom Pedro I está enterrado. A resposta dele é completamente errada. Foi das piores respostas que eu já vi até agora. Nada do que está escrito aí na tela bate com a realidade. Ele alucinou, para usar um termo popular, alucinou de vez, né? É, então, bom, o segundo teste que eu brinquei com vocês era se o rio que banha Toledo e Lisboa é o mesmo rio. Sim, é o mesmo rio, é o Rio Tejo, né? Então, esse LLM me gera que realmente o Tejo, Tagus, né? Banha Toledo, e depois um Rio Tejo banha Lisboa. Só que ele vai adiante e me diz que não é o mesmo rio. Então ele caiu no mesmo erro que as LLMs caíam no começo de 2023. Então também não passou no segundo teste. O terceiro é talvez o mais fácil, porque todas elas acertam. Me diga sempre fatos importantes sobre o Império Romano, pelo que aqui está truncado, né? Só coloquei os dois primeiros, mas pelo que eu pude analisar, essa é a resposta correta. Então, de três respostas acertou uma, mas todas acertam essa resposta.
A última coisa que eu tinha testado naquela primeira dia de aula foi pedir para gerar uma consulta SQL, né? Então, o esquema relacional são essas três tabelas, e a pergunta é, deve todo mundo todo departamento que teve pelo menos 10 empregados nos últimos 3 meses. Ele me gerou essa consulta SQL aqui, que está totalmente errada. A resposta correta está aqui, essa é a resposta que o GPT usa. Por que que essa resposta está completamente errada? E, no fundo, essa pergunta é meio capciosa, porque a data que a gente tem aqui é a data do pagamento. Então, eu tenho que descobrir quais empregados foram pagos nos últimos 3 meses. É, Aqui tem o Employee ID, né? Então, eu tenho que vir aqui descobrir que esse é o ID do empregado e, a partir daqui, descobrir qual é o departamento dele. Então, eu tenho que juntar as três tabelas, como está aqui nesses joins, e depois filtrar pela data. Aqui tem um intervalo, ele aqui fez uma conta um pouco mais complicada, mas esse é o workload que está basicamente certo. Aí fazer o grupo vai por departamento e cortar para mais do que 10 empregados e esse having count aqui. O GPT ainda coloca distinct aqui. É, Enfim, o distinct está certo, né? Se você não colocar distinct aqui, pode ser que tenha mais de um pagamento para o mesmo empregado e aí às vezes tenha algum problema. Só que nessa consulta aqui está tudo errado mesmo, então não vai dar certo. Ele comenta que existe uma outra solução para a mesma pergunta, e a única coisa que ele mostra é que pode usar a noção de intervalo, né? A noção de intervalo é mais interessante de usar do que essa confusão que ele fez aqui de extrair um mês e comparar um mês e por aí afora. Então, do ponto de vista de gerar SQL, tudo errado. Eu só testei essa consulta, não tentei fazer mais nada além disso, só para ter uma ideia da, do quão bom esse aperto zero. Agora vai entrar em um pouco mais de detalhes sobre como é que é a arquitetura e como é que foi o treinamento do Apertos. O Apertos não é um mix of experts. Vocês lembram, os últimos modelos da DeepSeek e da Meta eram MOA, né? Aquele situação que você tem várias redinhas em paralelo, e em cada passo só algumas dessas são acionadas. Ele é um decoder only, ou seja, só a parte de decodificação do transformer, como todos os modelos mais antigos da Meta, por exemplo, e os modelos que eles chamam de denso do Alibaba. Então, é um modelo que a gente chama de denso, né? Bom, o modelo grande tem um conjunto de layers bastante grande, né? 80 layers é bastante. Ah, uma limitação que eu achei ruim é 64K, há 2 anos atrás, era uma área de trabalho bastante grande. Hoje em dia, 64K é metade do que normalmente esses modelos oferecem, né? Normalmente é tudo 128, daí para cima, né? Então, 64 é bastante modesto. O número de tokens no vocabulário dá 130 mil. Isso é mais ou menos a mesma coisa que as LLMs que a gente já viu até agora. Então, a surpresa é que a área de trabalho dele é relativamente pequena. O resto não tem nenhuma surpresa. Bom, agora vamos falar do treinamento. O treinamento sempre é alguma coisa divertida, no sentido de que essas LLMs mais recentes, a receita de bolo do treinamento delas é normalmente uma coisa rocambolesca, né? Os da DeepSeek, que eu levei aqui um bom tempo para falar, eles faziam um treinamento do V3 e depois do R1 tanto complicado. Bom, eu já falei que eles usaram um dólar de 15 trilhões de tokens de alta qualidade, seja lá o que isso significa. A novidade do Apertus, comparado com os outros modelos, é que todo esse processo de treinamento ele está bem documentado, não nesse relatório técnico aqui, né, mas documentação.
e todo o código de treinamento do aberto está disponível. Então, o aberto é aberto no sentido não só de que você pode baixar os pesos, mas no fundo você poderia reproduzir o processo de treinamento. Aqui tem um número exato de línguas que ele suporta, 1.811 línguas. Enfim, ainda vou procurar qual é esse catálogo. Mas, enfim, é uma quantidade muito maior de línguas que qualquer um desses outros modelos que a gente já falou. Normalmente, esses outros modelos são treinados em um número bem pequeno de línguas, ou no máximo umas 190 línguas. Isso aqui é quase 10 vezes mais do que os modelos que eu tinha lido alguma coisa sobre eles. Então, bom, aí tem uma parte que ele chama atenção, que é curiosa, que é todos esses modelos, pelo menos nos relatórios técnicos iniciais, eles tinham uma preocupação muito grande de não embutir dentro do modelo conteúdo tóxico. Como é que a gente faz uma bomba atômica, como é que a gente faz um coquetel de Molotov. Molotov, normalmente, esses modelos não vão te responder, eles são filtrados para isso. Apesar dele ter esse monte de línguas aí, essa preocupação com filtrar conteúdo tóxico foi num número pequeno de línguas, 9 línguas apenas, das 1.800, mas dessas 9 línguas inclui o português, né? Agora, a última observação que tem nessa transparência é um negócio curioso. Eles comentam no relatório técnico que eles tentaram, lembra da história dos 8 bits? As placas gráficas, o tensor da placa gráfica, ele é preparado para rodar em 8 bits. Precisão de 8 bits para floating point, você joga muita coisa fora para chegar a 8 bits. Então, no DeepSeek, por exemplo, eles têm uma discussão um tanto complicada, que eles fazem treinamento em 16 bits, mas lá pelas tantas eles reamostram para 8 bits e depois voltam para 16 bits. Então não é simples a gente usar, também não é simples eles usarem treinamento em 8 bits. Isso envolve um bocado de escovação de bits. Eles tentaram fazer isso, chegaram à conclusão de que levava a resultados bem ruins, então continuaram treinando com 16 bits. Mas acontece, se você ler o relatório técnico do Llama 4, da última versão do Llama que a Meta disponibilizou, o Llama 4 foi treinado em 8 bits. O DeepSeek foi o primeiro que eles comentam ter sido treinado, DeepSeek R3, não, V3, eles comentam que foi treinado em 8 bits. Então, de certa forma, eles não foram atrás de fazer o tipo de otimização meio rocambolesca que a DeepSeek fez para treinar o R3. Eles foram mais conservadores, treinaram em 16 bits. Então, isso aqui meio que contradiz, não é contradiz, mas vai contra a corrente que a Meta e a DeepSeek colocam nos últimos modelos que eles treinaram. Então, tem características diferentes do resto? Tem. Esse multilínguas aqui é uma coisa bem diferente. Se é totalmente aberto, é diferente dos modelos que eu comentei com vocês aqui, mas não foi o primeiro modelo a ser totalmente aberto. E essa história de filtrar dados tóxicos desde o instante zero, isso é uma preocupação. Bom, pré-treinamento. O pré-treinamento deles, eles fizeram uma coisa, vamos chamar de simplificada. Essa parte de pegar dados essa parte aqui de pegar dados de várias línguas e coletar o suficiente para você fazer o pré-treinamento do modelo, eles fizeram, está disponível. Então, isso aqui é próprio deles. Agora, quando chega na parte de matemática e código, na verdade, na parte de código, eles pegaram notebooks de um monte de lugares, inclusive o GitHub, e pediram para o Brain Coder anotar esses datasets de código. Então, no fundo, a parte importante que é
você treinar em gerar código a partir de linguagem natural ou explicar em linguagem natural um código, você precisa dos pares código e explicação em linguagem natural. O que que eles fizeram? O código em si, eles pegaram de repositórios abertos. Agora, a explicação daquele código, eles pegaram uma outra LLM para gerar essa explicação. Então aqui já começa aquela história que eu fico brincando do cachorro correr atrás do próprio rabo, porque a gente está treinando uma LLM aberta usando dados sintéticos gerados por outra LLM. Tá? Na parte de matemática, foi um pouco mais simples. Eles simplesmente já pegaram dados pré-treinados de matemática com a formulação da pergunta e a resposta esperada. Então, a parte de pré-treinamento, nesse conjunto de dados aqui específico para determinadas áreas, enfim, eles não correram muito atrás, eles pegaram o que já existia, exceto nesse caso aqui, que eles geraram automaticamente. Essa é a parte que custa muito caro, na parte de pré-treinamento, por culpa do volume de dados que tem que ser processado. Bom, tá bom. Como é que é a história do Supervised Fine-Tuning, do pós-treinamento? Lembra que o pós-treinamento, a primeira parte, ou uma técnica de pós-treinamento, é você pegar pares de pergunta e resposta esperada e fazer o Supervised Fine-Tuning do modelo para que ele gere uma resposta parecida com a resposta esperada. Se não for, você ajusta os pesos. Então, Supervised Fine-Tuning, a dificuldade é você conseguir um conjunto grande de pares pergunta-resposta para poder treinar o modelo. Se vocês lembram lá do GPT-3, o GPT-3, eles contrataram pessoas, seres humanos, para gerar possíveis respostas às perguntas. Então, foi caro e limitado a um número pequeno de pares. O que que eles fizeram aqui? No fundo, nada. Eles simplesmente pegaram datasets de diversas fontes, datasets que contêm a pergunta e a resposta, né? E usaram esses datasets para então treinar o modelo deles. Então, aqui, que tinha um ser humano para gerar a resposta, não tem um ser humano. O dataset aqui já contém as duas coisas, o par da pergunta e da resposta. Então, treinar isso daqui é simplesmente uma coisa automática que você gasta um monte daquelas GPUs, mas não gasta tempo é, gerando um dataset de treinamento para Supervised Fine-Tuning. Então, ok, tudo bem. O Preference Alignment, só para mudar um pouco, o que que é o Preference Alignment? Você pega uma pergunta, o modelo gera uma resposta. Aí você, quer dizer, pergunta, o modelo gera uma resposta, e aí você atribui um peso a essa resposta para dizer o quão bom ela é, o quanto ela difere da resposta esperada. E depois você pega esse peso daqui para essa resposta, para essa pergunta, e reinjeta num algoritmo de treinamento que vai ajustar então os pesos do apertos para que ele produza uma resposta mais próxima da esperada de acordo com esse peso de recompensa, de acordo com essa recompensa. Aí tem duas coisas aqui, três coisas, na verdade, que você tem que se preocupar. Uma é, dada a pergunta, a primeira delas é como é que você vai criar esse modelo de recompensa. No GPT-3, isso deu um bocado de trabalho. Envolveu um treinamento manual de alguém, quer dizer, o modelo pegava, gerava várias respostas diferentes, você forçava o modelo a gerar várias respostas diferentes, aí um ser humano ia lá e dizia, essa aqui é melhor do que aquela, por aí afora. Então, essa informação sobre o que que era melhor do que o que é usado para treinar um outro modelo,
que não é modelo original, não é uma Versus, o GPT-3 é um outro modelo de recompensa. Bom, o que que eles fizeram? Nada disso. Eles pegaram um modelo de recompensa, pronto, esse modelo aqui. Então, esse redinho aqui não é alguma coisa que foi treinada especificamente para fazer o preference alignment do Aperto. Esse cara aqui já existia. Então, é menos um problema para ele se preocupar. A outra questão aqui é que algoritmo você vai usar para ajustar os pesos. Esse algoritmo é uma coisa meia mandrake. Então, eles usaram, a gente já viu, eu já mencionei aqui o PPO, o DPO, não sei o que lá, eles usaram um outro, que é bem recente, esse Compile Reward Policy Optimization. Então, é o QRPO, Compile Reward QR Policy Optimization. Então, isso aqui é um outro algoritmo para fazer esse ajuste de pesos aqui. Aí tem uma coisa divertida. Isso aqui é esse modelo, isso aqui é um algoritmo recente. E aí, como é que são os pares pergunta-resposta para você treinar o modelo? Ah, eles fizeram uma coisa bem curiosa. Eles pegaram uma coleção de prompts, esse azulzinho aqui, né? Essa coleção de prompts, que tem uma cobertura interessante. O que que são esses prompts? São diretrizes, são instruções para o modelo fazer alguma coisa. Antes não precisava se criar esse conjunto de instruções aqui. Nota que começa com no imperativo, write a story about frogs. Então, write é a instrução para o modelo. Eles não precisaram fazer isso, eles pegaram um prompt. E a resposta? A resposta eles fizeram um comitê. Eles pegaram 5 LLMs e fizeram um comitê para descobrir qual é a melhor resposta. Nota que todas essas LLMs aqui que eles pegaram eram abertas, né? Duas versões do Llama com tamanhos diferentes e 3 versões do Gwen. O Gwen é o do Alibaba, né? Inclusive o Gwen 3, que foi o último a ser lançado. Então, gerar resposta não envolveu interação manual nenhuma. Envolveu usar, rodar modelos e fazer um mecanismo qualquer de votação para qual é a resposta. Então, moral da história, nessa parte de alinhar um modelo com as preferências do usuário, que normalmente é uma coisa bem complicadinha e custosa, eles não estão na mão de coisas prontas e fizeram automaticamente. Tá? Bom, isso, tudo que eu falei, acerca do que eles consideram de perguntas, vamos chamar politicamente corretas. Então, algumas dessas perguntas daqui podem não ser politicamente corretas, podem ser coisas maliciosas, ou seja lá o que for. Então, eles fizeram uma classificação e separaram esse conjunto de diretrizes aqui em 2 classes. Aquelas que são politicamente corretas seguem isso que eu acabei de falar. As perguntas que não são, que não foram consideradas politicamente corretas, essas eles tiveram que ajustar manualmente a resposta esperada de acordo com uma lei suíça, que se chama Swiss AI Charter. Então, isso aqui é uma lei suíça que mais ou menos define quando é que a resposta num desses modelos é adequada. Adequada do ponto de vista de ser neutro, não ser ofensiva para lá ou para cá, não ter polaridade política, é, respeitar o federalismo da Suíça, né? Lembra que a Suíça é uma federação de 3 coisas bem heterogêneas, né? Respeitar a ideia de que a Suíça é um país multilíngua, né? E por aí afora. Então, aqui tem uma discussão bem longa do, do relatório técnico deles, essencialmente dizendo o seguinte: o que é ser politicamente correto? Ah, isso é o que está escrito no Swiss AI Charter. E como é que eu vou julgar, então,
uma resposta adequada para uma pergunta maliciosa. Então, isso é uma discussão longa, o que não vale a pena. Mas, tirando isso, aqui, o resto, essa parte aqui é automática. Então, tá bom, gastaram tempo para deixar todo mundo satisfeito lá na Suíça, mas o grosso do trabalho foi automático. E aí, depois de fazer gastar, quantas horas eles gastaram? Depois de gastar 6 mil horas, né? Depois de gastar 6 milhões de horas de GPU para treinar o modelo, o equivalente a 12 milhões de dólares, segundo lá a DeepSeek, né? Considerando 2 dólares por hora de GPU, vamos ver o que que aconteceu. Então, o modelo deles, eles compararam com dois tipos de modelos. Então, esse cinza mais escuro, o modelo deles já são as duas primeiras linhas, não abertos. Esses modelos aqui mais escuros são modelos abertos no sentido de fully open, é aberto, os dados são abertos, os P são abertos, os dados que foram usados para o treinamento são abertos e o processo de treinamento, o pipeline de treinamento, foi publicado com todos os detalhes. Então, uma comparação é o cinza escuro. O cinza claro é comparando abertos com outros modelos abertos, três da Meta, três do Alibaba e o modelo aberto um dos modelos abertos da OpenAI. Então, se vocês olharem aqui, a média desses benchmarks aqui, é, esses dois números é a média desses troços tudo aqui. Então, nessa média daqui, eles foram competitivos com modelos equivalentes. Então, por exemplo, o modelo pequenininho deles é compatível. É um pouco melhor do que, ligeiramente melhor do que o da Meta, é, ligeiramente melhor do que o do Alibaba e, e só. Esse Lemma-Scout aqui é maior. O modelo grande deles é pau a pau com o Llama 3.1, 70B, um número de parâmetros. É um pouco pior do que o do Alibaba, né? Aquele modelo intermediário do Gwen, é, enfim, bateu com o modelo deles, e eles são melhores do que o modelo aberto de 20 bilhões da OpenAI. Nota que é 20 bilhões é um terço do tamanho desse modelo. Então era de se esperar que ele fosse pior, mas ele também, esse de 20 bilhões de parâmetros da OpenAI, é pior do que o modelo pequeno deles. Então, ok, pau a pau. Desses benchmarks aqui, que são mais populares, no sentido de, se você olhar as tabelas comparativas lá dos outros modelos, o MML está sempre por lá. O ThirtQA está sempre lá. Esse ThirtQA aqui é o multilíngua, depende um pouco do que o modelo está fazendo. Então, aqui, de novo, é a média do resultado desses benchmarks. O modelo deles é competitivo. Nota que aqui é ao contrário, tá? O 70B é a primeira linha, não a segunda, né? O modelo deles é competitivo com os outros, ele perde um pouco para o Llama 3.3 70B, que é o penúltimo modelo médio da Meta, e perde um pouco do Web. Por acaso, não sei por quê, eles não usaram a versão Instruct desses últimos modelos aqui do Llama e do GPT, né? Depois eu tenho que até olhar se esses modelos aqui são modelos treinados para seguir instruções ou simplesmente não são. É bem possível que não, para eles não terem introduzido eles nessa comparação aqui. Nota que eles aqui estão usando também como comparação aqui, não. Mas aqui sim, eles estão usando esses modelos pequenos do Gemma. O Gemma é a sequência de modelos abertos do Google. O último Gemma que o Google lançou tem 512, ele roda em meio giga.
É um modelo bem pequenininho e aparentemente muito bom, tá? Esses modelos do Gema aqui, o 27B já é difícil você rodar localmente. O 12B depende um pouco da máquina. Eu não consigo rodar na minha máquina nenhum desses dois aqui, tá? Esse Win 8B eu acho que eu já tentei rodar. Mas enfim, é, o trabalho deles é competitivo, vamos dizer assim, com os modelos que a gente encontra por aí, tá? A parte multilingual que eles colocam aqui, eu nem sei o que as 1.800 línguas afetam esse benchmark. Eu duvido muito que esse benchmark tenha um número grande de línguas, né? Deve ser meia dúzia delas, tá? Bom, então, Apertos. Qual é a novidade do Apertos? Bom, ele é bem recente, um modelo totalmente aberto. A gente pode baixar tudo, 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 tudo. E se você tiver uma máquina com 1.500 GPUs, você consegue reproduzir o mecanismo de treinamento do Abertos. Ok? Palmas para eles. Agora eu vou falar só um outro modelo aqui, é o último que eu vou comentar aqui, que é o modelo francês da Mistral. Mistral é uma startup francesa que disponibiliza modelos há bastante tempo. Mistral é tão antigo quanto a OpenAI nessa batalha das LLMs. E os modelos do Mistral são, em princípio, competitivos. O último modelo do Mistral é esse aqui, que eles chamam de Medium 3.1, que é de 25 de agosto, um mês atrás, menos de um mês atrás, 15 dias atrás. Tem uma performance razoável e uma área de trabalho bastante razoável. Esse magistral aqui é o modelo de reasoning, é aquele que segue passo a passo. Então você tem que retreinar um Mistral para ele seguir passo a passo. A área de trabalho dele é menor. Ele foi lançado também há pouco tempo. E o outro que eu achei bem interessante é o de geração de código, né? Esse de geração de código tem uma área de trabalho maior, né, para você poder fazer em fila, né, preencher o miolo do código. E aparentemente ele é bastante bom, ele é também recente. Aí tem aqui um benchmark desse Mistral Medium 3, que é como eles chamam, o novo grande médio. Então, no fundo, o que eles estão dizendo é que o modelo médio dele é muito bom. E realmente, se você comparar o modelo médio deles, esse aqui são os benchmarks alguns benchmarks para geração de código, né? O modelo deles é comparável com o GPT-4o, com um pouco melhor do que o Maverick. Nota que esse aqui é o último modelo da Meta, modelo bem recente, né? E o da Anthropic, esse modelo aqui é bastante competitivo. Na parte deixa eu ver aqui. Na parte de matemática, que é aquela ideia de que você tem que seguir um reasoning model, eles estão bem competitivos com os modelos equivalentes. Tem uma coisa que eu não sei se chamei a atenção a vocês, que quando a gente olha essas tabelas aqui, aparecem umas coisas bem estranhas aqui. Tá vendo? Acho que dá para ler o zero shot aqui. Isso aqui significa que ele rodou o exemplo do benchmark e pegou a primeira resposta que apareceu e ponto final. Se ela está certa ou está errada, entra na conta dos 91%. Aqui, se vocês olharem, esse outro benchmark, o MML Pro, é, que é, na verdade, perguntas e respostas, aqui tem uma letrinha pequenininha, está escrito Five Shot COT. Isso significa que COT é Chain of Thought, é você fazer aquele raciocínio passo a passo. Five Shot é um negócio meio mandrake. Na verdade, ele gera cinco respostas possíveis, e se alguma dessas cinco respostas possíveis coincide com a resposta esperada no benchmark,
ele marca como correta, mesmo que as outras quatro estejam erradas. Então, esse 77 ou 57% aqui, na verdade, é você permitindo que o modelo gere várias respostas diferentes. Isso é um negócio meio estranho. É como se eu passasse uma prova para vocês, exato, aqui questão 1, 2, 3, 4. Vocês podem me mandar cinco respostas diferentes para cada uma dessas perguntas. Se uma delas estiver certa, você ganha um ponto daquela questão. No fundo, é bem esquisito fazer isso, mas é exatamente o que eles estão indicando com essas letrinhas pequenininhas aqui. Então, não é bom o modelo? Sim, é tão bom quanto a concorrência, né? Esse modelo aqui, o GPT, é muito maior do que o Mistral Medium. O Maverick Não, o Maverick também é bem maior do que o Mistral Medium. Então, a gente está falando de modelos médios, comparado com modelos grandes. Esses três modelos aqui são grandes. Esse aqui, o DeepSeek está aqui. Esse aqui também é um modelo bem grande e ele é competitivo. Então, palma para os franceses. Se a gente for olhar naquele índice de, entre aspas, inteligência lá da Artificial Analysis, que eu já mostrei para vocês umas 300 vezes, infelizmente o Mistral está aqui embaixo, tá dos últimos, né? O Maverick, esse Maverick aqui, também está bem aqui embaixo, né? O DeepSeek 3.1, tá aqui. O DeepSeek 3.1 é melhorzinho do que ele nesse índice aqui, tá? Então, tá bom, já teve melhor posicionado o modelo deles frente à concorrência, mas no momento ele é bem pior. Deixa eu ver aqui. Ele é quase metade do desempenho nesse índice de inteligência do que o GPT-5, né? Nota que ele foi disponibilizado depois. Essa confusão aqui, o preto são os modelos da OpenAI e o eixo do Y é esse índice, entre aspas, de inteligência. Então, o GPT sempre dominou essa arena daqui, exceto num pequeno espaço de tempo aqui. O do Mistral, que é esse abobrinha aqui, teve mais ou menos distante do GPT. Então, o último deles é bem pior do que é um terço, né, quase metade do GPT-5. Bom, é, isso aqui é o básico desses dois modelos. Se a gente quiser se distrair com o Mistral, eles têm lá um ChatGPT Lite da vida, essa interface aí. E aí, é claro, eu fui lá brincar com esse modelo 3.5, não, 3.1, o último deles. E aí ele me respondeu onde é que Dom Pedro I está enterrado certinho. Não é um parágrafo gigantesco, é um parágrafo bem pequeno, mas está absolutamente correto. Toledo em Lisboa também, ele deu a resposta correta. It is the same river, conhecido com nomes diferentes. Então, absolutamente correta essa resposta. A história lá dos romanos, ele também deu uma resposta adequada. E acertou a consulta SQL direitinho, com uma explicação basicamente igual ao que o ChatGPT fez. Então, isso aqui também está correto, né? Bom, e no final, só para terminar essa história da Mistral, se vocês entram no website do Mistral, é mais ou menos a mesma coisa da OpenAI, é muito blá 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 voltado para vender o modelo deles. A diferença é que o blá 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 do website do Mistral aparentemente é voltado para vender essas soluções para empresas no ambiente industrial. Então tem muita coisa lá que vale a pena a gente dar uma olhada, principalmente na geração de código. Isso aqui. E isso daqui são modelos, e tem mais aqui, esse aqui também.
Esse aqui é para desenvolver agentes, esse aqui é para desenvolver agentes, esses dois aqui são para gerar código. Então, vale a pena, são modelos recentes, né? Vale a pena a gente dar uma olhada no que o Mistral tem para desenvolver esse código, porque se você clica aqui nesse quadradinho lá no website deles, eles têm uns exemplos bastante interessantes nessa área. Então, acho que eu já coloquei até lá as coisas do Mistral para a gente dar uma olhada quando for chegar a hora de gerar código. O Mistral 3.1, que é o que eu estava olhando, está aqui. É uma versão pequena dele, mas o que a gente estava olhando é esse modelo aqui. Então, a Mistral é uma opção interessante. Bom, tão interessante que há pouco tempo, isso aqui foi uma notícia dia 9 foi terça-feira. É, apareceu uma notícia interessante. Essa empresa aqui, eu não tenho um nome, ASML. Eu não sei o que quer dizer isso daqui, mas é uma empresa holandesa que faz essas coisas que vocês estão vendo aqui na fotografia, e é a única empresa do mundo que faz isso. O que é isso? Isso aqui é a máquina necessária para você iluminar os waffles, né? As bolachas, para fazer semicondutores com esse tamanho de tecnologia de última geração. Então, nenhuma foundry do mundo fabrica qualquer semicondutor da última tecnologia que não seja usando uma máquina que essa companhia holandesa produz. Simplesmente isso significa que nesse mundo de geopolítica confusa que a gente vive, se a União Europeia dissesse que essas máquinas não podem ser exportadas, eles parariam toda a produção de chips de última geração dos chineses de Taiwan, dos fábricas chinesas de Taiwan que estão lá sendo montadas nos Estados Unidos. Essa última fábrica da TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, acho que é TSCM. A última fábrica da TSCM que está sendo feita nos Estados Unidos tem uma máquina dessas lá. E é interessante a gente ler a construção da máquina, da fábrica, porque a fábrica é dos chineses de Taiwan sendo feita, sei lá onde, no Texas ou qualquer outra coisa, mas o equipamento que tem dentro não é chinês, é um desses aqui, holandês. Eu não sabia disso quando eu li sobre a fábrica. Então, esse povo aqui, que é super importante nessa indústria de semicondutores, eles resolveram investir 1,5 bilhões na Mistral. Eu só não sei, a notícia eu acho que dizia, eu só não sei se isso aqui são 1,5 bilhões de dólares ou de euros, né? Mas, enfim, faz alguma diferença, mas é um bocado de dinheiro. Então, a União Europeia resolveu se mexer e investir nas próprias, nas próprias startups para ver nessa competição onde é que eles chegam. Isso não é pouco dinheiro, tá? Enfim, é, esses são os relatórios técnicos que eu comentei. É, então, agora eu vou passar para outra